Acredite se quiser, há menos de 3 meses eu gravava vídeo falando: o Vasco é uma piada pronta. Afinal, foram várias humilhações que o Vasco passou, vários vexames que o Vasco deu, e de repente o Pedrinho assume o poder do futebol do Vasco. Tira a 777. E o Vasco está nas semifinais da Copa do Brasil depois de 13 anos. Desde 2011 o Vasco não estava lá. Aliás, 2011, o ano que o Vasco foi campeão pela única vez da Copa do Brasil. É muito louco o futebol, né? E esse é o momento de você ver comigo aqui entrevistas recentes do Pedrinho, cara, que ele detonou geral. Tá começando mais um vídeo aqui no nosso Antenados na Jogada. Futebol raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa! E aí, antenado? Beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada. E aqui torcemos sem parar. Cara, o futebol é muito louco, hein? Mas muito obrigado pelo seu clique, pela sua presença aqui com a gente. E apoie a mídia independente mais imparcial do Brasil. A gente conta muito com o seu apoio, antenado. Seja com um simples like ou com a sua inscrição. São de graça para você, mas para a gente aqui vale muito. Ou aqui, ó. Novidade aqui, ó, o QR Code para o Pix do canal. Você pode fazer o Pix com Antenados na Jogada 2018@gmail.com ou apontar aqui, ó, a câmera do seu celular para o Pix aqui, ó, o QR Code. Você seria ou será o nosso patrocinador da mídia independente mais imparcial do Brasil. Então, muito obrigado. Vamos falar aqui dessa maluquice que é o futebol e vamos mostrar aqui as entrevistas com o Pedrinho, dele soltando o verbo, detonando tanto a 777 quanto quem fez o acordo com a 777 e a política do Vasco, né? Eu perguntei isso para ele: Pedrinho, mas é a política do Vasco, é sempre muito complicada, sempre muito conturbada, como é que tá lá? E ele foi muito sincero. Eu gosto do Pedrinho por isso, cara. E você vê nos olhos dele, você vê que o Pedrinho tem boas intenções. E ele não tem só boas intenções, ele tá preparado, como ele mesmo falou. Ele estudou para estar onde ele tá agora e ele até quer se redimir pelo fato de uma coisa que nem tem culpa, né? As lesões que impediram ele de ser um jogador muito vencedor, assim, com a camisa do Vasco, efetivamente. E agora ele quer fazer tudo como dirigente. Mudou a mentalidade, o Vasco chegou nas semifinais da Copa do Brasil, cara. O Vasco que foi eliminado pelo Nova Iguaçu do Campeonato Carioca na semifinal. O Vasco que quase foi eliminado da mesma Copa do Brasil pelo Água Santa, em São Januário. Passou nos pênaltis. O Vasco tomou de 4-0 em São Januário do Criciúma. O Vasco tomou de 6 do Flamengo, que é o principal rival. Então, é muito louco tudo isso. Como eu falei, há menos de 3 meses eu falava o Vasco é uma piada pronta, o Pedrinho não tinha assumido o futebol ainda, e essa coisa toda. Está nas redes sociais dos Antenados da Jogada para você ver. Mas agora a história é completamente diferente e a gente vai assistir aqui os desabafos do Pedrinho. Ele soltando os cachorros. Pedrinho, gosto muito de você, espero você no Olha Quem Fala Futebol Raiz para uma entrevista mais longa e muito mais profunda, muito mais elaborada, beleza? Mas por enquanto vamos assistir aqui o desenvolvimento. Vamos lá, ver o Pedrinho falando desse momento do Vasco, começando aqui a detonar tanto 777 quanto quem fez o acordo com a 777. Vamos lá. Anteriores, inclusive a do antigo sócio, de muita irresponsabilidade financeira. E para mim seria muito fácil ter a mesma prática, ser irresponsável financeiramente e me garantir fazendo a vontade de todo mundo. Eu tenho que ser responsável, eu tenho um CEO, eu tenho um CFO, que me dão todo o respaldo do que eu posso e do que eu não posso. Se as pessoas... Ele estava respondendo isso quando foi perguntado de contratações, né? O time do Vasco, cara, eu esqueci de falar isso, é importante a gente falar. O time do Vasco é ruim. O time do Vasco é ruim e não é culpa do Pedrinho. O Vasco com a 777 foi, cara, o Vasco caiu no conto do Vigário total ou foi totalmente mal intencionado, coisa que eu acredito que ele acha também. Ele não vai explicar dessa forma, mas teve má intenção nesse acordo com a 777 que tem muita cara de mutreta, né? Mas enfim, o Vasco tem um time muito ruim, mas tá lá na semifinal, mudou completamente a mentalidade. E aí ele vai continuar falando aqui. Se acostumaram com pessoas irresponsáveis dentro do Vasco, olha aí, elas não vão encontrar isso em mim. É isso aí. Não vão encontrar isso em mim. Eu não vou ser irresponsável com o Vasco como outras pessoas foram.
Se o Vasco chegou num momento delicado, foi por irresponsabilidade financeira dessas pessoas. Muitas pessoas. Se ninguém quer pagar esse preço, eu quero. Agora, eu preciso que o torcedor esteja do meu lado e entenda isso. Se eles quiserem que eu seja, que tenha uma pessoa responsável, essa pessoa não sou eu. Só para deixar claro também, muitas pessoas, e eu até entendo porque elas não têm, obviamente, a noção dos valores dos contratos, e de uma forma muito rasa e muito vazia, elas falam assim, tem que enxugar a folha, como se nós não soubéssemos que nós temos que enxugar a folha. Manda embora. Só que nós estamos falando de uma folha superfaturada, de um orçamento financeiro que não é compatível com as receitas, de um planejamento financeiro que foi feito contando com um aporte que ele nunca ia acontecer. Opa! Então foi uma folha completamente exagerada financeiramente. Então os jogadores que, dentro de uma avaliação da gestão esportiva, que precisariam, obviamente, de buscar outros caminhos, eles não são fáceis de serem diluídos. Nós estamos falando de valores muito altos desses atletas que os outros clubes não querem pagar. Então, para as pessoas do lado de fora é muito fácil. Libera esse. Só que não, eu estou falando de valor desproporcional ao rendimento. O torcedor normalmente ele acha que tem um bando de bagre no elenco, mas os bagres ganham muito dinheiro. E aí como é que você vai desfazer o contrato com os bagres? Não tem como, pô. Eles vão abrir mão? Eles não querem abrir mão. Você também não abriria a mão se tivesse direito. Salário, sei lá, de 300 mil por mês. Vai embora, não vou te pagar nada. Não, tem um contrato de 1 ano, 2 anos, sei lá, eu tenho direito a receber. A culpa não é do cara que fez o contrato, a culpa é do clube que contratou, né? E aí, pode emprestar, mas e aí o salário, quem paga? Emprestar para continuar pagando o salário não adianta nada. Então, o clube que você vai emprestar paga metade do salário, mas às vezes o Pedrinho falou, nem a metade o clube que é o jogador vai pagar. Então, os próprios clubes que estão em negociação com a gente para receber alguns atletas, até a metade do salário desses atletas é muito alto para eles. Isso aí. E eu preciso do apoio do torcedor nesse momento. E tá tendo. O que aconteceu com o Vasco foi muito maior do que a torcida sabe e tem conhecimento. Olha só. Muito maior. Mas eu não vou lamentar não, porque eu entro justamente para isso. O meu corpo esportivo, as pessoas que estão do meu lado são muito preparadas e me ajudaram muito a tomar uma decisão, não vou usar a palavra salvar, né, mas para dar uma outra direção ao Vasco da Gama. Só que as pessoas, elas entendem de uma forma diferente. Já que você tirou a empresa, agora... Não. Era necessário, emergencial e urgente fazer o que nós fizemos. Senão, estaria numa situação muito mais complicada. Agora, eu preciso que o torcedor esteja do nosso lado para que a gente possa reconstruir o Vasco. Reconstruir o Vasco. Já está reconstruído. O cenário não é o cenário que foi vendido lá atrás quando aconteceu essa transação. No próximo ano, acho que a gente pode ter um equilíbrio financeiro, é isso que a gente está buscando, para reestruturar o clube, para que a gente possa, em médio e longo prazo, fazer o que deveriam ter feito. Né? Ainda mais com uma empresa que entra para dar segurança financeira, é isso que a gente esperava. E não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário. Eu tenho para trás aí mais de 170 milhões de dívidas deixadas por essa empresa. Olha uma isso, responsabilidade total com a instituição. Olha isso, lembrando que a lei da SAF já perdoa um monte da dívida do passado, do clube associativo. E o Pedrinho está falando aí que a 777 ou 171, né, se a gente quiser chamar assim, também pode, né? Enfim. Deixou 170 milhões de dívida. Que loucura, cara. Pedrinho, como é que estão os bastidores Olha eu aí. dessa vida política do Vasco? A gente sabe que é bem complicado, bem antes da empresa, né? Desse século. Assim, Olha aí. se você me perguntar, muitas pessoas que se dizem Vasco, elas atrapalham demais. Olha aí. Mais uma vez, Sinceridade. eu tô sendo muito verdadeiro e transparente. Sinceridade Atrapalham total. demais. O Vasco precisa estar unido internamente. Não tem Pedrinho, não tem outro candidato, não tem nada disso. O Vasco é único. O Vasco precisa estar unido. Enquanto as pessoas não entenderem isso e por vaidade criarem situações, criarem brigas onde o Vasco não precisa mais, Não só eu vaidade. acho que esse é o pior cenário para o Vasco. O vascaíno atrapalhando o vascaíno.
Por isso que eu falo sempre que o maior patrimônio do Vasco é a torcida, porque ela não abandona, ela está ali o tempo inteiro em todos os momentos. E é isso que eu quero internamente. Seja comigo como gestor, seja com outra pessoa, o Vasco precisa entender que o Vasco é único. Então, assim, politicamente a gente precisa ter um alinhamento para que as coisas aconteçam. Cara, o Vasco talvez seja, ou talvez fosse, o clube com a pior política. Todo mundo fala isso. São trocentos grupos políticos, dezenas, sem sacanagem, dezenas de grupos políticos lá dentro, querendo mandar, querendo um atrapalhar, derrubar o outro. Eu sei que eu conheço conselheiros do Vasco, ou, sei lá, sócios que fazem parte da política. É uma coisa podre total mesmo. Eu falo porque eu conheço um pouco do que tem lá, ou tinha lá, né? Então, Pedrinho, eu perguntei exatamente por isso. Ele foi muito transparente. Agora, olha só, entrevista do Brian Lucas, hein, que trabalha aqui com a gente para Antenados. Ele fez a entrevista com o Pedrinho e eu estava lá gravando. Pedrinho se emocionou nessa entrevista. Olha só, hein? 100% para estruturar todas as áreas que a gente precisa para que a gente consiga desempenhar e competir. A frase que eu falei no vestiário para os atletas, que o Verratti falou no vestiário, é isso. O ganhar, o perder, o empatar, ele vai fazer parte do esporte. Agora, a forma, para mim, é negociável. E está sendo. E eu acho que os jogadores entenderam isso. A gente percebeu um time que mentalmente era fragilizado. E a gente tentou introduzir, obviamente, uma mentalidade vencedora do que é o Vasco, né? Não necessariamente você precisa ganhar o título, que a gente sabe que é difícil, mas objetivos de grandeza, de entender onde nós estamos. Nós estamos num time gigante, então nosso pensamento tem que ser sempre de vitória, de conquistas. Eu acho que a gente teve uma mudança assim, comportamental e mental muito nítida. Assim. Então, isso eu fico muito satisfeito. A gente sabe que a gente pode perder, ganhar, mas eu acho que a torcida está entendendo a forma com que a gente está competindo nos jogos. A bola entrando, tudo fica mais fácil, mas que fique muito claro que mesmo se a bola não estivesse entrando, que a atitude que eu tive com relação à ação e a eliminar, ela foi certeira. Para derrubar a 777. Certeira. Não muda nada se a bola entra ou não entra com relação ao que aconteceu. O que aconteceu era necessário, independente de qualquer coisa. É um 7-1. Mas é óbvio que os resultados aparecendo, as coisas melhorando, e eu fico muito feliz por isso, né? Quando eu saio do camarote lá, eu olho ali de cima para a barreira e vejo a chuva caindo e a torcida ali feliz, e eu falo assim, pronto, assim, começou a realizar um pouquinho do meu sonho, que é ver o torcedor novamente satisfeito, indo para São Januário, não com a dúvida se, poxa, vamos perder, mas sim alegre, feliz, desfrutando de São Januário, que é o que eu desejo sempre. Então, quando eu tenho a oportunidade de me tornar presidente, eu tento entender e usar aquela frase que as pessoas falam, hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Ele vai se emocionar. Eu espero que hoje seja o amanhã que falaram para mim e que eu consiga, como gestor, de repente, fazer o que eu não pude fazer como atleta por causa das lesões. Então, assim, o meu trabalho com o Vasco ali, além de ser um trabalho muito preparado, assim, eu me preparei muito para estar onde eu estou, estudei muito para isso. Olha aí. Eu tenho muito amor e sentimento pelo que eu faço. E ali. Pelo Vasco, lógico. E quando você está num lugar que você ama, eu acho que você já está um grande passo na frente, assim. Porque você cuida com muito mais carinho, né? Com muito mais afeto. Então eu tenho cuidado em todos os setores. Cuidado mesmo de zelar por aquilo ali. E agora, como eu falo, só que o futebol é isso. Quando a bola entra, fica mais evidente. Quando não entra, eu sou cobrado por isso e faz parte. O Vasco conseguiu se classificar contra o Atlético Paranaense fora de casa, virando o jogo, né? Porque estava perdendo por 2-0, fez um gol, empatou no agregado, passou nos pênaltis e com a menos. E pode pegar o Flamengo na final. Cara, que loucura, hein? Final, repetindo 2006, chegaram os dois na final, o Flamengo campeão. Que coisa, imagina o Vasco campeão contra o Flamengo na final com o Pedrinho no comando. Seria uma coisa muito louca, né? Depois desse ano todo e tantas humilhações, tomar de 6 do Flamengo. É isso, Antenados. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Valeu demais mesmo se você apoia o Antenados da Jogada, a mídia independente mais imparcial do Brasil. Tá aqui o Pix. Aquele abraço, voltamos numa próxima, hein? Torcemos sem parar. Valeu, fui!